Muito bem, após mais uma dica aí de um dos nossos patrocinadores, né? Ainda mais falando de arrefecimento, né? Algo muito importante. Vamos lá, falar um pouquinho agora sobre outros atuadores desse sistema aplicado no Gol G6. Bom, canister. Claro, quando se fala de canister, a gente lembra muito do carvão ativado. Mas o canister em si, comandado pela ECU, o atuador é essa pecinha. É a válvula de purga do canister, né? A válvula que faz, né, a limpeza, a pulverização, né? Pelo menos permite a passagem dos vapores, né, da gasolina, do tanque e também do sistema de partida frio para a admissão. Então nós chamamos de oxigenação ou limpeza do canister, tá? Vamos falar então sobre esse sistema de controle de poluentes evaporativos, tá? Vamos lá. Canister. Temos na válvula de purga do canister a abertura do circuito para sua limpeza e oxigenação. Assim, a ECU tem nesse atuador a forma de captação e limpeza desses vapores do tanque, né? São chamados poluentes evaporativos. Não é um gás tipo monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, né? Hidrocarbonetos, né? HCCO e NOx, que saem pelo escapamento, que o catalisador faz a conversão. Não. Não é esse tipo de poluente. É um poluente praticamente, né, HC puro, hidrocarbonetos puro, praticamente, porque são os vapores do tanque. E como o carro é flex, por lei, ele tem que ter um controle desses poluentes. Isso é lei. Isso é lei. Todo veículo a gasolina tem que ter um controle de poluentes evaporativos. A lei é novinha, tá? A lei é com base no CONAMA, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. A lei é novinha. Ela é só de 1987, obrigando os veículos a partir de 1988 a terem um controle de poluentes evaporativos, tá? Então, desde 88 para cá, todos os carros a gasolina têm que ter um controle dos poluentes do tanque. Como este nosso Gol é flex, ele é flex. Ele é gasolina? Pode usar gasolina. Então ele tem que ter, ok? Obrigatoriamente por lei, ele tem que ter o canister. Ah, mas só uso. Não importa. Tem que ter o canister porque é o que a lei determina, tá? Então, o sistema é controlado também pela ECU, de gerenciamento do motor, porém, serve para fazer a limpeza e oxigenação. Porque assim, temos a caixa de carvão ativado, que é o canister em si, tá? Para quem gosta de peixe, nós temos, né, filtros tipo canister. Tá? Pesquise no Google, na internet, canister. Vai aparecer a peça do carro e vai aparecer, né, filtros de aquário, de peixes mesmo, porque é um filtro de carvão ativado. Canister, na verdade, não é só para carro, é usado como um filtro de carvão ativado, tá? Então é usado em aquário também, tá? Então o canister ele capta os vapores do tanque, porque está ligado com a parte superior do tanque de combustível. Então capta esses vapores e o carvão ativado tem essa característica de armazenar os vapores. Fica com ele, não sai dali. Porém, do carvão ativado, do canister, está ligado, há uma ligação por uma mangueira até a válvula de purga. E a válvula de purga, quando está aberta, ela está ligada a quem? Ao coletor de admissão. Ali, logo abaixo do corpo de borboleta. Vai puxar esses vapores do canister. Chamamos de limpeza do canister. Ok? Só que a válvula do canister não fica aberta direto. Ela abre e fecha, comandada pela ECU. Nos momentos que ela está fechada, temos o quê? A oxigenação do canister, ou seja, tem que entrar oxigênio. Mesmo porque também tem que voltar oxigênio lá para o tanque. Não pode só baixar o nível do tanque, abaixar. Chega uma hora que o tanque
faltando ar lá dentro, não vai sair mais combustível. Sabem disso, né? Se o respiro do tanque ou o canister estiver obstruído, o motor funciona, vai chegar um momento que vai baixar o combustível tanto que vai parar de baixar, porque vai criar uma depressão lá dentro. É aqueles casos que o carro para, você vai lá e abre a tampa do tanque, ele puxa o ar tudo para dentro, e aí o carro volta a funcionar, tá? Porque essa ligação também é pelo canister. Embora na linha Volkswagen a tampa do tanque também tem válvulas de pressão e de alívio. A tampa do tanque da linha Volkswagen funciona como uma tampa de radiador, né? A tampa do radiador, só tampa? Não, né? Não tem duas válvulas lá dentro? A válvula de pressão, se aumentar a pressão demais, ela abre, e a válvula de alívio, se criar uma depressão, ela abre para entrar o ar. A tampa do tanque também tem essa função, tá? Mas quem que oxigena o tanque ou o canister, né, é a caixa de carvão ativado. Lá ela tem um respiro para isso, tá? Senão chega um momento que para de sair o combustível do tanque. Não tem jeito. Esse aqui em si, então, é o atuador, é o canister. Uma válvulazinha do tipo abre e fecha, com sentido de montagem, para que ela não sofra aí com problemas com a depressão e não abra. Tem setinha na peça marcando e 2 pinos. Ou seja, internamente é uma bobininha. Quando tem positivo e tem negativo, ela faz um tic bem baixinho. Abre o circuito. Se você assoprar de um lado para o outro, sai o ar. Quando desenergiza, a mola clact, fecha. Você vai assoprar, não sai nada. Tá? Vamos lá. Acionamento. É através da ligação à massa que temos o acionamento desse atuador, com o motor aquecido e rotações baixas ou intermediárias. Assim, o positivo para essa válvula de purga vem direto do relé principal, deu partida, já vai direto, tá? Relé principal passando pelo fusível F41, e o negativo, quem controla é a unidade de controle eletrônico do motor, é a ECU quem envia o negativo para a válvula de purga do canister. Na linha Volkswagen, mesmo em marcha lenta, ela funciona, hein? Comum isso, tá? A maior parte das montadoras, o canister só funciona em rotação baixa e intermediária. Cai em lenta, ele para. Na linha Volkswagen é comum. Na desaceleração, ela fica ciclando, e em marcha lenta mantém um pouquinho ainda. Porque ela não fica aberta. Aí você o cicla. Se você colocar lá com a canetinha de polaridade, espetar os fios, você vai ver que vai ficar sempre ciclando. Não fica aberta direto. Ela abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Tá? E às vezes, até mesmo em marcha lenta, ela também abre e fecha. Ok? Esse é o canister. Essa é a caixa de carvão ativado, né? Claro, toda fechada, um invólucro, né, em plástico. Dentro nós temos as camadas de carvão ativado e tampas, né, tipo filtros, para que esse carvão não escape, né? E por aí é que é captado os vapores do tanque, armazenados e depois vão para a admissão. Testes. A caixa de carvão ativado não pode estar com líquido, ou seja, não pode sofrer contaminação direta do combustível. Ela trabalha apenas com vapor. Já a resistência da válvula de purga é de cerca de 22 ohms. Dá para medir a resistência dela, né? É um enrolamento simples, tá? 22 ohms. Agora, como que faz para não ir líquido para o canister? Bom, primeiro, tem válvula para isso, lá em cima do tanque. Porém, nem sempre ela funciona bem. Qual que é a dica? Não encher o tanque depois do primeiro clique na bomba. Orientar o seu cliente. Vai encher o combustível, o tanque de combustível? Beleza. Deu o primeiro clique? Pode parar. Porque tem frentistas que dá um clique, 2, 3, 4 cliques. E ainda arredonda o valor na tela da bomba do posto de combustível, né? Ainda arredonda ainda. Além de 4 cliques, ainda arredonda, né? Não pode. Corre-se o risco de ir líquido ao invés de vapor, tá? E acaba danificando o filtro de carvão ativado, o filtro do canister, tá?
Então não se recomenda, né, abastecer o tanque com mais de um clique. Estourando no segundo clique. Parou. Tá? A recomendação sempre é no primeiro. Tá? No segundo ainda consegue se passar um pouco. Tá ok? Ar-condicionado. Um outro atuador. Está aqui o compressor deste sistema aplicado na linha Gol G6 da Volkswagen. E vamos lá. O que o compressor do ar recebe para funcionar? Bom, o compressor do ar-condicionado, ele é movimentado por quem? Pela correia auxiliar. Por isso que tem ali, né, a polia para encaixe da correia multi-V, poli-V, né, é acionada pelo motor. É como se um motor, né, girasse o outro. É isso mesmo. O motor do veículo gira o compressor do ar. Porém, ali na ponta temos uma embreagem eletromagnética para acionar e desacionar o compressor. Ou seja, ele pode girar ali livre, né? Costumamos dizer que é girar bobo, né? Ou seja, o motor do carro funciona, a correia está girando a polia, mas a polia, com a embreagem eletromagnética, não está girando o compressor. É o famoso girar livre, roda livre ou girar bobo. Tá? Quando a ECU comanda o relé e o relé atraca a embreagem, né? Atraca aí a polia eletromagnética, aí sim pesa um pouco o motor do carro, porque o motor do carro vai movimentar um compressor, vai comprimir o gás refrigerante em seu interior. Tá? Ar-condicionado é um sistema que permite uma troca de temperatura entre o ar e o habitáculo do veículo, através da compressão, né, nas linhas de alta e baixa pressão do gás R134A. O controle deste acionamento, né, é via ECU da injeção, a ECU do motor. Então é ela que aciona ou não aciona o compressor do ar-condicionado. Só que, claro, não é direto, né, para não correr nenhum tipo de risco. O acionamento, né, deste compressor é indireto. Claro, é muito melhor a ECU controlar um relé com uma baixa corrente e esse relé comandar a alta corrente necessária para fechar o circuito. Então vamos lá, como que ocorre esse funcionamento. A ECU controla via pino 49 o fechamento do circuito da bobina do relé 1, responsável pelo fechamento do circuito da embreagem eletromagnética do compressor. Já via pino 6, né, é fechado o relé 2 para o eletroventilador. Então temos aí, sempre é conector B, né, o conector lá do carroceria. B49 aciona o relé 1 para acionar a embreagem do compressor e via pino, né, B06 é fechado o relé 2 para o eletroventilador. Sempre lembrando que o eletroventilador, quando é acionado o ar-condicionado, ele entra na velocidade 1, ou seja, em baixa velocidade, porque passa por uma resistência. Assim como a ECU pode acionar o ar-condicionado, também pode desligar, principalmente em situações de brusca aceleração, para que o motor tenha aí toda a retomada de potência, para depois voltar a ligar o compressor de novo. Porque, mesmo com toda a tecnologia, avanços, o compressor do ar tira aí em torno de 5% da potência do motor do carro. Ok? Muito bem. Telinha, a nossa unidade de controle eletrônico, a ECU do veículo e, claro, mais uma dica. O sistema canister, além do controle de poluentes evaporativos do tanque de combustível, que eu comentei no início, né, ainda controla os vapores de um reservatório bem menorzinho, né, o do sistema de partida frio, porque ali, querido, não tem gasolina. Se tem gasolina, tem perdas por evaporação. E para não poluir o meio ambiente, imagine, milhares, milhões de veículos, né, com a poluição evaporativa, prejudica o meio ambiente. Então ali também é captado o vapor, vai para o canister, e do canister, pela admissão
mistura com oxigênio, mistura com combustível, ocorre a formação da mistura, compressão e combustão e sai pela fase, né, de escapamento, tempo de escapamento, passando pelo catalisador e não polui o meio ambiente. Tá? Tem toda essa história, todo esse caminho do canister, ok? Perguntinha da nossa aula. O controle do canister pode afetar a rotação de marcha lenta do veículo? A resposta, não, pois é aberto sempre com um comando da ECU e ainda em baixas rotações. Então, mesmo acionando o canister em marcha lenta, o motor não tem oscilação. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas. Perguntinhas aqui na minha tela, vamos lá. Separando aqui por quem chegou primeiro. O Antônio Mendes Dutra perguntou: olá, professor. Aparelhos... desculpe, o Antônio Mendes Dutra mandou um abraço. O Felipe Donini de Paula: os aparelhos para testar corpo de borboleta são confiáveis? São. Em geral, são. Ajudam bastante, tá? Porém, tem marcas e marcas. Sempre tomar muito cuidado com isso. E outra, quando for testar um corpo de borboleta, testa num carro bom. Melhor coisa que você faz. Testa num carro bom para você ter uma comparação. Porque quando o carro está ruim, aí é mais difícil de testar, a cabeça está cheia de problemas, pressão do cliente, etc. Tá? Eduardo Pereira: sempre foi indicado o procedimento de acelerar o carro e aplicar limpa TBI para a limpeza da borboleta. A marca Honda desaconselha seus concessionários no Rio de Janeiro de tal procedimento, alegando que causa danos ao corpo. Procede isso? Bom, Edu e todos os alunos do MEC, eu não recomendo. Você acelerar o motor e aplicar descarbonizante no eixo da borboleta? Não. Prefiro fazer isso com o motor desligado. Ou seja, desligo o motor, espero o tempo, né, de desativar o próprio corpo, né, o tempo de espera, que gira em torno aí de 1 minuto, 1 minuto e meio, com a mão mesmo. Vou lá, abro a borboleta, aplico o descarbonizante, aplico o pincel, limpo o corpo, até às vezes no lugar. Tá? O ideal sempre é tirar para poder limpar direito embaixo. Se não der tempo, até no lugar, não tem problema. Agora, com o motor ligado, acelerar, não é aconselhável, realmente. Aí eu acho arriscado e pode causar danos, tanto no corpo, se você movimentar a borboleta manualmente, né, como na questão de segurança, porque alguns descarbonizantes pegam fogo, então pode dar algum pipoco, né, alguma chama ali na região, tá? Vamos lá. Antônio Cesaída: Scopino, eu tenho um cliente, né, com um Audi aspirado e o sistema canister funciona na marcha lenta. Esse sistema funciona assim mesmo ou tem algum defeito? Observação: o carro está legal. Bom, a questão é a seguinte: na linha Audi, Volkswagen, que são co-irmãs, né, realmente o canister funciona na desaceleração e em marcha lenta. E isso é normal, tá? Normal. Então temos o quê? O acionamento do canister na desaceleração de baixa para lenta. E funciona até um pouco em lenta. Alguns Audis é até possível ouvir de fora do carro o tec-tec-tec da válvula de purga do canister. João Francisco de Souza: olá, professor. Estou com o Volkswagen iMotion, que na primeira partida ele gira meia volta e para. Na segunda ele pega. Aí pode dar partida e pega normal. Se ficar 15 minutos, acontece o mesmo. Pode ser algum relé? Se puder, né? Onde pode estar? Então é assim: se o carro é iMotion, ele já tem o sistema de auxílio à partida. Ou seja, você dá na partida, não precisa segurar a chave. Você dá um tec, enquanto o motor não pega, ele não para. Ele tem 2 relés auxiliares, tá? E esses relés, pela sua descrição, pode estar dando problema num dos dois. Porque se depois ele pega normal, acredito que não possa ser mais motor de arranque, tá? Então, trabalhe nessa hipótese dos relés da partida. São 2. Quando o carro é iMotion, como falei, ele tem um sistema de auxílio à partida. Você dá na partida, você deu o tec, pode soltar.
É como se a chave ficasse acionada sozinha. Na verdade, o motor de arranque vai ficar ligado sozinho até o motor pegar, tá? Então, ele é automático, né? Até nesse ponto, os veículos Volkswagen com câmbio, transmissão automatizada, iMotion, tá? Antônio Cesarida. Professor, o compressor do ar-condicionado pode ligar e desligar mesmo em alta rotação? Isso não prejudica o seu funcionamento? De jeito nenhum. Aí, né, alguns comentários, tanto na internet, né, como em algumas aulas, que se ficar desligando e ligando o compressor com o motor em giro alto, você estoura o compressor. Mentira. Primeiro, ele tem uma embreagem de acoplamento, não é uma engrenagem, é uma embreagem, ou seja, ela liga, né, de uma forma contínua, sem trancos. Outra, o carro sozinho, ele faz esse sistema de ar-condicionado inteligente em alta retomada, pisou fundo no acelerador, ele desliga o compressor, passou alguns segundos, ele religa, ou seja, não prejudica em nada o seu funcionamento e até mesmo a sua durabilidade, tá? Magno Bertoldi, mandou aqui um comentário bem legal, tenho certeza que todos vão gostar bastante. Professor, gostaria que, se possível, no ano que vem, tivéssemos aulas de osciloscópio. Legal, boa requisição, hein? Cada vez mais é necessário, né, o osciloscópio para consertar os carros. E o osciloscópio é legal porque ele é algo universal. O osciloscópio não é só para a linha Volkswagen, não é só para o ABS, é para tudo, para todas as montadoras, né? Então isso facilita bastante, né? Você entender como funciona todos os componentes e principalmente como que se conserta, né? Também. Magno Bertoldi, professor, o comando da ECU sobre o atuador da borboleta é em PWM ou não? Ele pode inverter. Mas, claro, o comando é em onda quadrada curta, sim. Tá? Então, mas ele ocorre em inversão. Ele pode alimentar em um sentido e alimentar no outro, justamente para poder fechar a borboleta. Tá? Então, das duas formas, ele funciona. Ok? Muito bem. Perguntinhas desta nossa aula respondidas. Fazer aqui o fechamento, agradecendo mais uma vez por todos por nos acompanhar em mais um encontro técnico aqui no seu Mac. Semana que vem, quarta-feira, ajuste e scanners na nossa última aula do Gol G6. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, meu nome é Jorge Ferreira, sou consultor técnico da JE e responsável pela área de assistência técnica. Hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da JE para você. A dica de hoje sobre o lançamento da nova tampa de válvulas do Chevrolet Vectra e Astra 2.0 16 válvula. A dica principal dessa tampa é sobre o aperto, a sequência de aperto dos parafusos, que segue a mesma sequência de aperto dos parafusos do cabeçote do motor. O que acontece se você apertar na sequência inversa ou fora de torque, ela pode vir a empenar por causa do aquecimento do motor, vindo a causar vazamentos na junta. Se você, na primeira montagem, seguir essa sequência de aperto, você poderá estar eliminando problemas futuros de vazamento na junta. Tudo bem? Espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês a estar aplicando melhores os produtos, estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina. E qualquer dúvida, entre em contato pelo site, pelo e-mail ou pelo telefone da JE.